Olá, queridos. Deus abençoe, sejam bem-vindos na live nessa noite. Que bom que você está aqui. Eu quero agradecer a todos que têm participado, agradecer os que têm orado, vocês que têm enviado seus pedidos de oração. Deus abençoe. Que nesses pequenos momentos que nós temos aqui hoje, nós possamos meditar um pouquinho na palavra e orar. Hoje nós vamos orar e nós vamos orar um tempo bom, vai ser legal para a gente orar junto. Eu quero que você envie seus pedidos de oração. Quero agradecer também a todos os que têm participado mais uma vez e cada vez a gente sente que está sendo abraçado, está crescendo, está uma bênção. Então sejam bem-vindos e que você separe já nesse momento seu copo com água. De repente, se você precisa que alguém seja curado, para ministrar sobre alguém cura. Se você quiser deixar uma roupa do lado aí também, a gente sempre dá essa dica para você de oração. E eu quero desde já agradecer e também pedir oração pela vida do pastor Rick Santana. Nós temos orado já por ele e ele ainda está internado. Hoje recebemos mais pedidos de oração sobre a vida dele e nós temos a plena certeza que o Senhor vai o abençoar poderosamente. Essa luta vai passar, a mão bondosa do Senhor está sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre o seu ministério. Nós estamos juntos orando, e quando nós oramos juntos, você já sabe que é algo maravilhoso. Na oração da concordância, a palavra do Senhor diz que tudo que nós orarmos, declararmos juntos, 2 ou 3 de nós, a palavra do Senhor diz que é uma lei espiritual, algo poderoso. Nós estamos orando pela vida do pastor Rick Santana e temos a certeza que logo ele vai estar aí reintegrado ao seu trabalho, à obra do Senhor que ele ama tanto. Então Deus abençoe, pastor Rick, estamos orando por você e a vitória é nossa em nome de Jesus. Quero pedir oração também hoje pela vida da Monara, minha filhinha que também perdeu sua mamãe hoje, a Cássia, que o Senhor abençoe poderosamente as crianças, Lucas e toda a família. Estamos orando. Deus abençoe, Mona. Nós estamos orando por você, querido. Quero agradecer desde já, então, a presença dos nossos irmãos que já estão chegando e participando da live. Eu agradeço a Deus pela vida da nossa irmã Cleusa, nosso Carlos, queridão, Carlinhos. E aí, vamos se chegando e nós daqui a pouco vamos estar, então, nos preparando para orar. E eu quero que você acredite, a oração feita no nome do Senhor. A palavra diz, a oração do justo vale muito seus efeitos. A oração daqueles que foram lavados no sangue de Jesus, a oração no nome do Senhor Jesus. Quero hoje deixar um texto de Lucas 7,13 e deixar um entendimento. Eu creio que todas as vezes que nós nos reunimos aqui na nossa live, a gente deixa um entendimento importante. Nós falamos da semana passada sobre a oração de madrugada. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me encontrarão. Algo muito poderoso. É um chamado de Deus. A palavra diz assim que nós podemos falar com o Senhor o tempo inteiro. Nós temos livre acesso ao trono da graça e favor do Senhor. Mas há momentos em que o Senhor fala conosco. Um desses momentos são as madrugadas, a quarta vigília da noite. Falamos sobre isso a semana passada e é um entendimento maravilhoso. Se você buscar a Deus de madrugada, há um esforço maior da sua parte. Há uma sede tão grande de quem levanta as madrugadas para orar. Então, tenha esse entendimento. Hoje eu quero também caminhar com vocês sobre mais um entendimento da palavra do Senhor. E é um entendimento tão lindo, João 11:33, que diz assim: Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se de íntima compaixão no seu íntimo. E disseram, aonde puseram? E disseram, vem e vê, Senhor. É lógico que aqui está falando de quando Jesus teve encontro com Marta e Maria, aquela família amada de Lázaro, naquele episódio tão maravilhoso da palavra de Deus, em que o Senhor ressuscita Lázaro. Mas quando Jesus viu Marta e Maria chorando, a palavra do Senhor diz que ele ficou profundamente comovido e ele chorou. A palavra do Senhor diz
que ele chorou. E é interessante que este versículo é o menor versículo da Bíblia, mas eu acredito que seja um dos versículos mais poderosos da palavra de Deus, quando relata esse momento em que o Senhor se move dentro do coração dele com uma dor, uma tristeza muito profunda, quando vê os seus amados chorando, vê Marta, Maria chorando, aquilo comove o coração do Senhor. E Hebreus 13:8 diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre. Eu creio que Ele ainda se comove com a nossa dor, com a nossa tristeza. Hebreus 11 diz que não temos um sacerdote que não seja capaz de se comover e ter compaixão de nós. Fala sobre este lado tão maravilhoso do Senhor Jesus, que é o lado do amor, que Ele nos ama tanto. E eu quero que você hoje se apegue nesse entendimento. O Senhor Jesus te ama, não é só um chavão do povo de Deus, não, uma verdade. A palavra do Senhor diz assim, em João 3,16, que o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, não sofresse, mas fosse ajudado por Ele e tivesse herdado a vida eterna. Então, é sobre esse entendimento que nós vamos caminhar nessa noite, nesse momento da oração, porque é uma grande verdade. Quando nós sabemos que nós somos amados, como, por exemplo, quando uma criança sabe que é amada, você já foi criança, né? E você sabe disso, há um sentimento de segurança muito grande. Quando os nossos filhos sentem que são amados por nós, eles se sentem seguros e eles vão se tornar pessoas fortes, seguras para a vida. Esse mesmo sentimento nos acompanha a vida inteira. Sabermos que nós somos amados nos faz sentir seguros. E eu quero que você acredite nisso que eu quero dizer nesta noite. Você é alguém amado de Deus. O Senhor se preocupa com você. O Senhor se preocupa com o seu sofrimento. Se preocupa com as suas dores, com o seu futuro. E é interessante, nós falamos sempre, essa frase é uma frase muito importante para a gente compreender também o amor de Deus. Todo pai, todo filho espera do seu pai que ele seja provedor, que seja protetor e que lhe dê destino. Eu acredito que esse sentimento permeia o nosso coração, servo de Deus, porque nós sabemos que o nosso pai é um pai amoroso, nos protege e se preocupa com o nosso destino. Tanto é que envia o Senhor Jesus para morrer por nós, dando a sua própria vida e salvando a nossa vida do destino que todo ser humano possui. A palavra do Senhor diz assim, que todos nós recebemos da parte da queda de Adão a morte, este fim terrível que alcança a trajetória de todo ser humano. A morte é real, verdadeira e é uma maldição. Mas a palavra do Senhor diz que quando Jesus morre na cruz, Ele dá a sua vida em troca da nossa e vence o nosso último inimigo e mais terrível, a morte. Ele venceu a morte por nós. Por isso, se você entregou a sua vida para Jesus, se você já entregou a sua vida para o Senhor, fez dele o seu Senhor, confessou os seus pecados e confessou Jesus como Senhor da sua vida, seu Salvador, único suficiente Salvador, você foi salvo pela graça, você está salvo, em nome de Jesus. Então, eu quero, nessa noite também, já agradecer aqui, os nossos irmãos que estão se chegando, né? A Rebequinha, a Tássia, que você possa ir entrando, possa enviar os seus pedidos de oração, nós vamos estar orando daqui a pouquinho, mas hoje é importante você compartilhar esse entendimento. Se você quiser anotar os versículos que nós deixamos aqui para esse entendimento, de nos sentirmos seguros por sabermos que somos amados por Deus, isso é muito importante, e saber que você é amado abre o teu entendimento para muitas coisas, amado por Deus. Há um outro texto em Lucas 7,13 que fala sobre a viúva de Naim, aquela senhora que tinha perdido já o seu esposo e tinha apenas um filho, e ela tem o seu filho que morreu
E Jesus encontra, ao entrar na cidade de Naim, o cortejo e aquela situação muito triste de uma mãe que estaria sepultando seu filho. E nós sabemos que naquela época era algo muito difícil quando alguém perdia o seu esposo, seus filhos, uma viúva. Ela se encontrava numa situação muito difícil, porque não haveria quem fosse por ela, lutasse por ela, provesse segurança. E a morte daquele menino era algo muito terrível para a vida daquela mulher. E a palavra do Senhor diz que Jesus, então, quando encontra aquele cortejo e a vê chorando, o versículo 13 do capítulo 7, diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão, e disse para ela, não chore. Jesus disse para aquela mulher que não chorasse, que interrompesse aquela tristeza e não chorasse. É lógico que no momento ninguém entendeu o que estava acontecendo, porque como impedir que uma mãe de um filho único não chorasse naquele momento tão terrível e de tanta desolação, naquele momento triste? Mas a palavra do Senhor diz que Jesus impede aquele cortejo. Então ele estende a mão sobre aquele menino e ele se levanta imediatamente. Imagina a mudança de atmosfera, daquela tristeza tremenda, e agora aquele moço tão jovem volta à vida de repente. Um terror tomou conta daquele pessoal, misturado com uma alegria daquela mãe que via o seu filho novamente vivo. E a palavra do Senhor diz que nesse texto ninguém pediu nada para Jesus. A mulher não pediu nada, ninguém pediu a Jesus que ele fizesse, mas ele foi movido pelaquela situação de tristeza. Ele toma uma atitude, se achega àquele cortejo, toca naquele menino e transforma aquela terrível dor, aquele terrível momento em uma alegria indizível. Eu creio que esse é o desejo do Senhor para todas as nossas vidas, transformar todas as nossas tristezas, nossas angústias em alegria. Aliás, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham uma vida e a tenham com abundância. Esse é o propósito da vinda do Senhor, nos restituir da maldição da morte e não só nos salvar para a eternidade, livrar-nos desse último inimigo terrível que é a morte, mas também de nos abençoar na nossa vida. Olha que esse trecho da palavra de Deus, ele é tão claro, diz: eu vim para que vocês tenham uma vida, vocês tenham vida e uma vida com abundância. Quando diz uma vida com abundância, no sentido de ter uma vida completa, uma vida onde não nos falte nada, onde nós sejamos preenchidos de todas as formas. Eu de todo o meu coração quero que você nessa noite se entregue no momento da oração e que todas as suas preocupações, que todas as suas ansiedades, que todos os seus medos sejam colocados diante da presença do Senhor. Como diz a palavra do Senhor diz assim: apresentemos diante de Deus todas as nossas súplicas, todos os nossos medos em oração, súplicas e ações de graça, sabendo que o Senhor sempre ouve a nossa oração. Deus está ouvindo a sua oração, vai ouvir a sua oração. Mas eu quero então que você nessa noite se sinta abraçado pelo Senhor, se sinta amado. Veja o tamanho do amor de Deus, que enviou o seu único Filho por amor de nós. Isso é a maior demonstração de amor de Deus por nós. Então, se você não sabia, eu quero dizer que você é amado de Deus, que Deus tem alegria em te ver feliz, de te socorrer, te abençoar, e nas horas mais difíceis, nas horas mais terríveis, nas horas mais escuras da vida, você pode crer que o Senhor, Ele vai lançar luz na sua vida e abrir um caminho no meio do mar, trazer à existência aquilo que não existe. Eu quero então nessa noite me alegrar com você desde já, me alegrar com você, mesmo que você esteja passando por uma dor muito profunda, um momento muito difícil. Eu quero que você comece a achar em Deus uma alegria muito profunda.
Nós lemos no livro de Tessalonicenses capítulo 4, algo muito importante, fala sobre o momento que Jesus volta para buscar a igreja. Nós sabemos que esse momento está se aproximando, a palavra de Deus diz que já não existe nenhuma profecia, a qualquer momento o Senhor Jesus volta. Este é o grande momento da igreja, é o que a igreja espera. Todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus, eles esperam esse momento. A palavra diz, o Espírito e a noiva dizem vem. E até mesmo na morte, que é um dos momentos mais terríveis que o ser humano pode atravessar, a morte é um inimigo terrível, uma lembrança maligna da nossa condição humana, de que nesta vida tudo passará. E Tessalonicenses capítulo 4 diz assim, que no meio dessa dor, veja bem o amor de Deus, no meio desse momento terrível, em que as pessoas se despedem daqueles que amam, e aquele momento de adeus, depois vem a saudade, tantas coisas terríveis, ainda nesse momento mais difícil da vida, da existência humana, Tessalonicenses capítulo 4 diz assim, que se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Ele trará todos aqueles que dormem nele, e fala do sono da morte. Quando Jesus voltar, a palavra do Senhor diz que aqueles que dormem, os que estão dormindo o sono da morte, o corpo dorme, mas o espírito já está com Deus, porque o corpo, no momento da morte, ele dorme, vai ser sepultado, mas o espírito já está com Deus. Aquela pessoa já está com o Senhor. Ela está na presença de Deus. O espírito dela já foi para o Senhor e está lá, naquele momento, desfrutando da presença de Jesus, da glória. Então, a palavra do Senhor diz que até nesse momento, o Senhor diz, não quero que vocês não tenham entendimento acerca daqueles que dormem, daqueles que estão dormindo, porque há uma grande esperança. Eles voltarão, eles despertarão. No momento que Jesus tocar as trombetas de Deus, o Senhor estiver nas nuvens, a palavra do Senhor diz que aqueles que estão dormindo tornarão a ser trazidos de volta à vida. Aquele corpo será restituído de novo, e o Espírito que está com Deus vão se unir e eles subirão primeiro. Tessalonicenses capítulo 4 diz isso, e nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados. Eu quero dizer com tudo isso, quero dizer que mesmo nesse momento mais terrível, que é o momento da morte, Deus ainda nos dá esta alegria de saber que aqueles que dormem serão trazidos de volta à vida e nós todos estaremos juntos. Mas hoje eu quero orar por você, então, nesse momento, e dizer que você é amado de Deus mais uma vez, que você confie no amor de Deus, porque enquanto nós estivermos nessa vida, o Senhor nos abençoará, vai nos socorrer, vai nos ajudar. A palavra do Senhor diz que Ele estará conosco para sempre, todos os dias. O Espírito Santo está conosco agora. E eu quero então, mais uma vez, agradecer a vida aqui da Maria da Luz, nossos irmãos que estão se achegando, né? E agradecer a todos que estão enviando seus pedidos de oração. Estão pedidos aqui, né, Léo? A Karine pede oração para a sogra Tereza e a família, né? E também a Beatriz Garcia pede oração para que Deus abra uma porta, né, de trabalho. A Kelly pede oração pelas filhas. E nós já vamos então estar orando. E eu quero que você então se prepare, se você puder ter esse momento de intimidade com Deus, se ajoelhar, pegar o seu copo com água ou a roupa, e se você precisa de oração para cura, aproveite esse momento. E a palavra do Senhor diz que Jesus verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores. E eu quero desde já então, você creia, você é amado de Deus, Deus vai ouvir a sua oração, o seu clamor, nós vamos orar junto. E as orações que nós fizemos aqui, as orações de concordância, eu quero que você acredite de todo o teu coração nisso. A palavra diz, se pedirmos alguma coisa pedindo, junto, em nome de Jesus, o Senhor fará, e Ele então irá socorrer a nossa vida, e nós vamos
orar então, em nome de Jesus. O Alexandre está chegando aqui, os irmãos. Vamos orar então? Vamos nesse momento buscar a presença do Senhor? Eu quero também agradecer os nossos irmãos que estiveram domingo conosco. Tivemos um batismo maravilhoso. Se você ainda não foi batizado, a palavra do Senhor diz assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Se você ainda não foi batizado, nos procure, nós vamos batizar você, segundo o que a palavra de Deus diz, o batismo do Senhor Jesus, e Ele nos garante a salvação. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos unimos agora em oração. Quero mais uma vez, orar por todos os que estão aqui, orar pela família do Alexandre Moro, a sua família que está, a Maria da Luz, a Kelly, Rosa. Quero te agradecer, Senhor, pela vida da nossa irmã Beatriz Garcia, da Karina, da Rebequinha e de todos que estão se achegando agora nesta live de oração, e a vida do Leonel, a sua casa. Então, nós estamos orando agora, Senhor. Queremos mais uma vez apresentar a vida da Monarinha, que perdeu a sua mamãe hoje. Que o Senhor abençoe, console o coração, que a bênção do Senhor esteja sobre ela, sobre a família. Queremos orar pela vida do pastor Rick Santana, que está hospitalizado na UTI. Pai, nós cremos que nesse momento o Senhor ouve a nossa voz, porque nós entramos com ousadia no Santo dos Santos por esse novo e vivo caminho, que é o sangue do Senhor, e entramos agora no trono da graça e do favor e da misericórdia do Senhor, sabendo que o Senhor nos ouve, e não só nos ouve, mas nos responde poderosamente, e que agora, Pai, nesse momento, todas as nossas orações, elas estão diante do Senhor, e o Senhor está agora, a partir de agora, Pai, liberando favor, liberando graça. Nós oramos então, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos, por todos aqueles que estão nesse momento clamando por saúde. Eu creio que nesse momento, todos os que estão em contato agora com esta oração, com esse momento, nessa live, agora estão sendo alcançados poderosamente. Pai, nós oramos agora por todos que estão enfermos, do alto da cabeça dessa pessoa até a planta dos seus pés, que o favor do Senhor agora sendo liberado em nome de Jesus. Esta pessoa que está participando agora e está colocando então a água, agora nós oramos por essa água, pelas roupas que estão sendo apresentadas, depois vão ser essa água ministrada sobre os enfermos, essa roupa. Nós oramos agora em nome de Jesus. Se você está sentindo dor, se você está com algum mal-estar agora, em nome de Jesus nós repreendemos toda a enfermidade. Nós oramos agora repreendendo todo o mal-estar nesse momento, toda a febre, toda a inflamação, toda a infecção, todo o mal, todos os caroços, toda e qualquer enfermidade que está se manifestando na vida dessa pessoa agora. Nesse momento da live nós oramos, e em nome do Senhor Jesus, que este momento, que é o momento, Pai, que nós nos unimos em oração, no nome de Jesus. E o Senhor diz que tudo que nós pedíssemos no Teu nome, o Senhor faria para que o nome do Pai fosse glorificado. Agora, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, você comece nesse momento a orar. Comece a falar com o Senhor agora. Comece a apresentar as suas demandas, seus pedidos, aquilo que você precisa. Nós estamos orando nesse primeiro momento por saúde. Nós repreendemos todo o mal. Pai, nós oramos agora por todos que estão atravessando um momento, talvez em tratamento de alguma enfermidade, pessoas que estão atravessando um momento de tratamento de câncer. Nós oramos agora, em nome de Jesus. Temos visto o Senhor operar de uma forma extraordinária no meio da igreja. Temos visto irmãos sendo curados, pessoas sendo alcançadas de todos os níveis de enfermidade, porque creem, e porque elas creem, a mão bondosa do Senhor agora se estende sobre a vida dela. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para que todo mal seja repreendido, para que todo mal que está sendo agora, Pai, apresentado aqui pela vida do meu irmão, este mal tem nome. Você pode dizer o nome desta enfermidade e repreender em nome de Jesus agora, nesse momento da oração, porque a mão do Senhor começa a liberar o favor. É assim que funciona, dessa maneira que o Senhor age, através da nossa fé, da minha fé, da sua fé. Quando nós unimos a nossa fé no nome de Jesus, a mão poderosa do Senhor começa a se manifestar.
Pai, nós oramos então agora, em nome de Jesus, para que as pessoas que estão, Pai, nesse momento, nos leitos de hospital sendo apresentadas, que o Senhor as alcance de uma forma poderosa agora, pela oração do meu irmão, pela oração da minha irmã, pela oração da família e por nós que oramos nesse momento em nome de Jesus, que o Senhor envie os seus anjos agora, naquele lugar, Pai, e que o Senhor comece a ministrar sobre aquele corpo enfermo, sobre esta pessoa, Pai, em dor, sobre essa pessoa que talvez esteja nesse momento, atravessando um momento de dor, e ainda essa dor permanece. Agora, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você creia, que pela pessoa que você ora, ou você que está recebendo a sua oração agora, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos ao Senhor, que o Senhor ministre sobre ela agora, o bálsamo, Senhor, e que esta dor profunda, esta dor, Pai, que atinge de uma maneira muito profunda e forte agora, em nome de Jesus, comece a ser arrancada agora, pela raiz, da onde vem essa dor, da onde vem essa inflamação, essa febre, em nome do Senhor Jesus agora, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Diga: eu creio em nome do Senhor Jesus, que a mão do Senhor está agindo agora, levando embora toda a enfermidade, levando toda a dor, levando todo o caroço, levando tudo aquilo que te leva a ficar preocupado com a sua saúde, essa dor de cabeça, essa dor de cabeça que muitas vezes acomete a tua vida. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, para que o Senhor leve embora, Pai, essa dor que é denominada enxaqueca, que tem nome talvez, sinusite, alguma dor na cabeça que atinge de uma forma frequente. Pai, em nome de Jesus, todas as veias entupidas, da onde vier esse mal agora, em nome de Jesus, coloca a mão sobre a sua cabeça, e se você tiver enfermidade agora, então nós oramos em nome de Jesus, que todos os vasos sanguíneos, que toda parte, Pai, deste crânio, em nome de Jesus, seja agora alcançada. Nós oramos, Pai, por essa pessoa que sente que na sua cabeça, muitas vezes, dores tremendas que tiram a sua paz, e são dores que frequentemente vêm, aparecem. Nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos: você está repreendido, a enfermidade, toda essa dor, vai e não volte mais, não volte mais agora, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora também por pessoas que tiveram, Pai, o seu corpo atingido, talvez por AVC, por enfermidades que paralisaram seus braços, suas mãos, fizeram com que você tivesse uma mobilidade limitada. Em nome de Jesus eu quero que você creia, aquele que é poderoso para fazer infinitamente muito mais além do que podemos pedir ou imaginar. Esse versículo nós usamos sempre porque declara o tamanho do poder de Deus. Agindo o Senhor, quem impedirá? Nós oramos agora para que esses membros que foram atingidos, paralisados, e tiveram, Pai, mobilidade, tiveram então seus movimentos paralisados pela dor, ou pela incapacidade de estender a mão, de estender o braço, a perna, em nome do Senhor Jesus, nós cremos, Pai, que nesse momento o Senhor pode agir de tal maneira a devolver a este nervo, a esses músculos, circulação neste lugar onde essa enfermidade atingiu e houve paralisia. Nós oramos agora, Pai, no nome de Jesus, para que o Senhor agora toque nessa vida, assim como nós vemos na sua palavra, aquele homem que tinha sua mão mirrada, e quando o Senhor ordenou, Pai, aquela enfermidade deixou, e os seus nervos então foram soltos. Nós declaramos agora em nome de Jesus, que você é alcançado. Creia, meu irmão, nessa hora. Pai, age de uma forma extraordinária, destravando agora, Pai, talvez a fala que foi atingida, talvez nos olhos que ficaram limitados, Pai, ou talvez nessas pernas que estão travadas e impossibilitadas de caminhar. Nós oramos agora em nome do Senhor Jesus, para que essa pessoa seja livre agora, livre em nome do Senhor Jesus. Os rins, Pai, que pararam de funcionar, nós oramos agora, Pai, oramos, Pai, pela vida, Pai, da nossa irmã Rosa, que eu me lembro agora também, pelos rins dela, pelos rins do pastor Rick Santana,
Senhor, nós oramos agora por pessoas que têm problemas de paralisação de rim ou dificuldade nos rins agora. Senhor, que o teu sangue, a tua glória venha tocar neles agora e que nós possamos ouvir, Pai, resposta desta oração. Nós oramos agora crendo, tendo a plena certeza que o Senhor é poderoso para fazer tudo isso. Oramos agora pela saúde. Oramos também, Pai, por pessoas que atravessam problemas, luta na sua mente, no seu coração, pessoas oprimidas, deprimidas, crianças, jovens, homens, mulheres. Nós oramos agora, Pai, por pessoas que sofrem, Pai, de problemas na mente, na alma. Pai, em nome de Jesus, liberta essas pessoas agora. Que o teu nome seja glorificado, que as pessoas que ouçam agora essa oração, mesmo depois que vão ouvir essa live, essa oração está ainda agindo, nós abençoamos essa pessoa. Se houver perturbação, se houver falta de paz, angústias, de tristezas, de morte, pensamentos de morte, pensamentos malignos que atormentam essa vida, esse moço, essa moça, essa mulher, essa pessoa, em nome de Jesus, ministramos liberdade aos cativos agora. Como diz a tua palavra, em nome de Jesus, liberdade a todos os cativos, em nome de Jesus. Pai, nós oramos também, como nossa irmã Bia pediu aqui, nós oramos, Senhor, por portas abertas, por pessoas que vão ouvir esta oração, e neste momento nós oramos para que portas sejam abertas, oportunidades sejam criadas agora, seja trazida à existência aquela porta de emprego, aquela vaga que não existe. Pai, nós oramos agora por resposta, nós oramos agora no nome de Jesus, neste nome poderoso, e declaramos que os seus ouvidos que ouvem essa oração agora, todas e quaisquer barreiras relacionadas à área profissional, portas vão ser abertas agora, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que abre a porta e ninguém fecha. Pai, nós abrimos agora na vida dessa pessoa, oportunidade, desse jovem, dessa moça, deste homem, desta mulher, que buscam uma porta, Pai, da onde possam trabalhar, da onde possam sonhar. Pai, nós oramos agora por concursos públicos que ficaram paralisados, e você espera que você seja chamado. Nós oramos agora, nós oramos, trazemos a existência agora a resposta do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Não foi em vão que você entrou nessa live agora. Eu abençoo para esta pessoa agora, em nome de Jesus, a partir desse momento que nós oramos, Senhor, portas sejam abertas e a bênção do Senhor. Nós oramos por aqueles que estão se recuperando, talvez de cirurgia, talvez se recuperando por algum tratamento. Nós abençoamos agora, e em nome de Jesus, Pai, que haja neste momento da parte do Senhor uma liberação de favor, de graça. Nós estamos no tempo, na era da graça, do favor do Senhor. Tudo o que nós temos que fazer é crer no nome poderoso do Senhor Jesus. E nós abençoamos agora e declaramos a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Quero te convidar mais uma vez, domingo, estar aqui, 9 horas da manhã e 7 horas da noite. Nós temos 2 cultos. Você está convidado. Se você está passando por uma luta, venha, porque domingo é um dia de celebração e você vai iniciar a sua semana com a bênção do Senhor, e nós declaramos vitória sobre essa vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Quero que você creia no amor de Deus, porque o Senhor Jesus, Ele sente por nós profundo amor, compaixão, preocupação, e Ele é poderoso para nos ajudar em todas as coisas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua família, em nome de Jesus. Fica na bênção.